E aí, meu nome é Marcos e já para pensar que Jesus orava? Eu quero trazer um questionamento aqui para vocês e um vídeo baseado muito num sermão chamado Tentação do John Owen que eu vi no Spurgeon TV. E vamos lá. Já parou para pensar no que faz alguém cometer uma atrocidade inimaginável? O que faz uma pessoa fazer algo que ela achava impraticável? Algo que ela achava extremamente nojento, extremamente cruel, extremamente vil, algo que ela sequer podia contemplar. Eu vou dar um melhor exemplo sobre isso. O que faz um casal que casa na igreja, bonitinho, tudo certo, trair? Um trai o outro. O que faz isso acontecer? O que faz uma pessoa ser desleal à outra? O que faz um casamento feito, os dois, ninguém tá na cabeça, ó, eu vou trair essa pessoa. Ninguém tá pensando isso. O que faz um casamento ser acabado por traição? Ainda mais evangélico. É isso que a gente vai ver. Antes de Walter White cometer o que cometer na série Breaking Bad, ele pede para o seu cunhado para ir ver uma batida policial. Mas ele olha aquilo tudo pela TV. Ele olha aquela grana pela TV. O que faz aquele professor renomado, um professor cheio de título, um professor legal, interessante, o que faz fazer o que ele fez na série? O que faz ele fazer tudo isso? Agora voltemos ao casamento cristão. O que faz um trair o outro? Mas antes eu vou te explicar um negócio. O que faz isso é o desejo, a tentação, a vontade. Mas eu vou explicar um pouco mais. O desejo é como se fosse a tentação, no caso, gasolina, e o pecado, fogo. Você pode juntar os dois, meu amigo? Não, não pode. Desejo é gasolina, tentação e pecado é fogo. Assim como a tentação cresce, o desejo de pecar cresce. Entenda isso. Até que você dá a luz ao erro. Ou seja, você gera, você concebe o pecado. Tanto a traição quanto a fabricação de drogas nesses exemplos, eles não aconteceram subitamente. Ninguém chega assim, pô, casei hoje. Não, mano. O Walter não. Talvez seja um processo maquinado por anos, com troca de olhares, passadinha. Talvez seja aquilo que perdure por anos, tá assim, na nossa cara e você não viu. Talvez seja algo, um detalhezinho, uma piscadinha, e você não percebeu. Depois de um tempo, os cônjuges experimentam uma tentação para serem infiéis. Essa tentação encontra guarida porque apela para os desejos ocultos do pecado. Apela para aquilo que já estava guardado. E talvez a pessoa, quando aquilo fica guardado, ela fica até chocada. Fica, nossa, como eu posso imaginar tal ato? Mas aquilo fica guardado e resiste, porque encontrou uma resposta. Muito embora a tentação seja resistida, ela já encontrou abrigo na alma. E já começou a sua obra de fortalecer o desejo pecaminoso daquele pecado. A tentação alimenta o pecado, e aquele desejo vai crescendo na pessoa. E o pecado é comparado a fermento na Bíblia. Conforme o desejo cresce, a tentação cresce em força. E depois que a tentação e o desejo estão tão grandes, só precisa de uma tentação adequada para que a pessoa cometa o erro. Te lembra um certo professor de química? Você acertou na mosca. Complicado, não? Muito complicado. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou te explicar como você sai dessa furada. E você vai enviar esse vídeo para um amigo e explicar para ele também, para ele poder ser ajudado. Afinal, a tentação é uma das piores armas do inimigo. A maneira de escapar é ir contra os desejos para os quais a tentação apela. A tentação procura fortalecer esses desejos. Você tem que ir contra os desejos e se afastar da tentação. Ou seja, se você identificou orgulho, vaidade, avareza, ganância, é de suma importância que você mortifique esse pecado. E eu estou levando em conta que você não é mais escravo do pecado, que você creu e se arrependeu. Ou você mortifica os desejos, ou a sua alma morrerá. A obra da tentação afeta toda a alma, e não só os desejos que ela apela. Uma vez que a tentação entra na alma, ela começa a agir na razão do adúltero barra pecador. Se antes a cabeça da pessoa era governada pela razão,
Agora, com a tentação, quem governa é o desejo, que favorece a tentação. E se a sua consciência não for um freio, ela será um chicote. Você está se divertindo, né? Cuidado, você pode estar brincando com fogo. Conforme o desejo fica mais forte, ele vai, de um jeito ou de outro, tomar conta da alma, caso não haja intervenção. Pouco a pouco, a razão, que não podia contemplar o pecado, agora ela começa a ver o prazer que o pecado vai dar. Passo a passo, a razão vai afugentar o temor e o medo do pecado. Depois de um tempo, ela vai estar justificando esse pecado. I have made a series of very bad decisions, and I cannot make another one. Why did you make these decisions? For the good of my family. Esse pecado que sequer podia ser contemplado. Provérbios 14:12. É aterrorizante o poder da tentação em perverter a razão com o objetivo de pecar a seus fins pecaminosos. Walter disse que fez o que fez por causa da família durante um tempo, mas talvez ele tinha feito o que fez sem nunca ter pensado nela. Eu tiver que ouvir mais uma vez que você fez isso pela família. Eu fiz isso por mim. Mas se a gente raramente sai da tentação sem uma perda, como você se coloca em tentação propositalmente? O que você tem nessa cabeça, mano? Se o objetivo da tentação, como do inimigo, é te desonrar, te aprovar, te testar, se o objetivo da tentação é esse, como você pode se colocar tanto em tentação? Você pode tá aí com esse sorrisinho. Se o objetivo da tentação é desonrar a Deus e te destruir, como você se coloca tanto em tentação? Você pode estar rindo aí, se divertindo pra caramba na sua vida, pecando, mas se eu fosse você, eu correria hoje pros pés da cruz. Mano, as tentações, elas agem de forma diferente com cada um. Por isso é importante julgar. Cada um tem coisas que você tem que ter um relacionamento com Deus pra saber. Tem gente que não pode ir pra praia, tem gente que não pode jogar bola, tem gente que não pode ir no cinema, tem gente que não pode ter TV, tem gente que não pode ter internet, tem gente que não pode ter emprego bom, tem gente que não pode, tem gente que não pode, sair de casa, mano. Por isso é importante não julgar, porque você não sabe o que tenta o outro. Tem gente que não pode nem ter amigo ou amiga, mano. Eu gosto de uma frase do Cláudio Duarte, que ele diz que com tanta igreja diferente, pra ninguém ter desculpa no dia do juízo final. Essa frase é engraçada pra mim. Por isso é importante que você... o cara tá lendo lá. Se você sabe ler, se você não sabe, procura aprender alguma coisa assim. Eu sei que é bem mais fácil falar do que fazer, mas o assunto não é esse nesse vídeo. Como você confia, se Deus existe e Deus fala com todo mundo, e você pode ler a Bíblia e falar com ele, como é que você vai, acreditar cegamente em tudo que estão te dizendo? Não seria muito inteligente você ler a Bíblia, orar e falar com Deus e ver se aquilo é o certo? Você confiaria a sua eternidade na mão de um cara assim, como se fosse um trabalho de arte? Se você não ora, não lê, não vigia, você é muito mais corajoso que qualquer cara que pule de paraquedas sem paraquedas. Você tem muita coragem se você não ora, não lê a Bíblia. Mano, e pior que eu não fazia isso até um tempo atrás, cara. E como eu tava louco e errado. Isso é muito importante. Vigiar e orar é muito importante. Sabe quem mandou vigiar e orar? Jesus, mano. Jesus, ele te falou, mano, vigia e ora, tá? Vocês não caem em tentação. Se você não acabar com a tentação pode acabar com a sua eternidade. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tchau.